debates sobre os principais desafios da cadeia de proteína animal, acontece também a 7ª edição do prêmio Quem é Quem? Maiores e Melhores Cooperativas de Aves e Suínos, cujo objetivo é valorizar o papel das cooperativas para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, assim como a melhoria social e preservação do meio ambiente, destacando ações e atores centrais nesse processo, como os cooperados e técnicos que compõem sua estrutura de produção. Nossa equipe está lá na feira e logo traremos as novidades. A AveSui será realizada presencialmente hoje, amanhã e quinta-feira, dia 27, em Medianeira, no Paraná. No site da feira você encontra a programação completa, que é para você aí participar. Gente, o programa de hoje fica por aqui, mas eu quero deixar o nosso encontro marcado para amanhã, às 11h30 da manhã. Eu te encontro aqui no Canal Rural. Até lá. Tchau. Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal. Você já baixou o aplicativo Lance Rural aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, buscar e baixar o Lance Rural. Feito o download, faça o cadastro e você já acessa a agenda e lista de eventos. Ao clicar em um evento ao vivo, como por exemplo um leilão, você já consegue assistir. E você consegue acessar o catálogo, vídeos e conteúdos daquele leilão sem deixar de acompanhar os lances. Você também pode participar dos leilões dando lances através do WhatsApp da leiloeira, clicando em apenas um botão dentro do leilão. O aplicativo Lance Rural ainda te avisa quando o leilão vai começar, enviando notificações direto para o seu celular. Assim, você não perde nenhuma oportunidade. Baixe já a mais moderna e completa plataforma da Pecuária Nacional, disponível na Google Play e Apple Store. Com 95 milhões de quilômetros quadrados e 7 milhões de habitantes, Santa Catarina é um oásis do cooperativismo. Somos mais de 3 milhões de associados. Cooperar está em nosso DNA e é para esse povo todo que a FECOAGRO criou o programa Cooperativismo em Notícia. Porque a nossa missão é dar visibilidade a quem nos dá segurança. Por isso, não perca todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui no Canal Rural. É o cooperativismo catarinense encantando o mundo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. As sementes J. Basso e o Canal Rural vão estar juntos na produção do videocast Pode Plantar em 6 grandes feiras: Farm Show, Show Safra, Pareci Super Agro, Norte Show, Agri Show e Show Tech. Nossos apresentadores vão receber convidados direto de um estúdio montado no estande da J. Basso para falar de temas relevantes para o setor. E você pode acompanhar tudo pelo YouTube do Canal Rural. Realização Canal Rural e J. Basso. Vem aí Select Super Sales Beef Edition. As melhores soluções em genética diretamente na sua tela. Uma noite exclusiva para criadores da pecuária de corte. Nossos especialistas trarão as melhores opções com condições imperdíveis. É dia 28 de abril, a partir das 20h30, horário de Brasília. Ao vivo pelo Canal Rural e nas plataformas oficiais da Select Sires. Saia na frente e garanta a melhor genética do mercado com preços imbatíveis. Não perca! Select Sires do Brasil. A fonte da melhor genética. Planeta Campo, patrocínio. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver. Presidente Lula afirma que pretende regular o mercado de carbono ainda esse ano.
2 ministérios estão à frente aí das conversas. E o agronegócio brasileiro está à frente de outros países quando o assunto é o uso de biosoluções. O mercado de bioinsumos cresceu quase 70% em valor de mercado na última safra. E ainda, vamos falar de compostagem no segundo episódio sobre a Ecofábrica na Fazenda Pamplona, em Goiás. E você já ouviu falar de árvores líquidas? Então não sai daí que hoje eu te conto o detalhe do que são as chamadas Liquid Tree. E é inacreditável, daqui a pouquinho eu te conto tudo porque o Planeta Campo está começando agora. Começamos a edição de hoje do Planeta Campo destacando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende regular o mercado de carbono ainda esse ano, algo considerado essencial para que o Brasil avance nesse mercado e cumpra as metas ambientais firmadas no Acordo de Paris para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Quem conduz as propostas são os Ministérios do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, e também do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Vale lembrar que o mercado de carbono funciona assim. Quem precisa compensar as emissões compra créditos de quem reduziu. E o Brasil é apontado como um potencial líder global nesse mercado, já que nós temos um grande potencial para mitigar e sequestrar carbono de diversas formas e o agronegócio é uma das principais delas. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de uma ecofábrica na Fazenda Pamplona, em Goiás. Por lá, eles desenvolvem um trabalho pioneiro no Brasil para transformar resíduos orgânicos em adubo, melhorando a saúde do solo e ainda reduzindo o lixo que vai para os aterros sanitários. Mas como e por quem que isso é feito? Eu te convido então a conhecer agora as pessoas que fazem essa transformação. Vamos ver. O algodão que nasce nas terras da Fazenda Pamplona, próximo da cidade de Cristalina, no estado de Goiás, tem as marcas do trabalho amoroso e dedicado da Maria, baiana de Igaporã, que fez morada na região há 12 anos. Desde o ano passado, ela divide seu tempo entre a rotina da coordenação do beneficiamento das algodoeiras e a supervisão da separação correta dos resíduos da propriedade. A gente aproveitou uma ocasião importante aqui na fazenda, que é a nossa CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Com isso, a gente conscientizou num primeiro momento todos os colaboradores e após isso a gente faz no dia a dia também essa conscientização. Então, assim, eu não falo que é fácil. Na verdade, é um trabalho de formiguinha que a gente não pode fazer uma semana e parar. Constantemente a gente tem que estar relembrando. Principalmente os terceiros, os visitantes, porque a fazenda ela recebe muitas pessoas que não têm o costume ainda com esse projeto. Para zerar os resíduos orgânicos produzidos na fazenda, a Pamplona SLC Agrícola montou uma ecofábrica a partir da compostagem desse material. Um time grande que conta com a Maria. Ela também apostou no projeto. Com a coleta do Ecofábrica, ela mudou mais ainda porque ela mostra o quão uma fazenda, que o pessoal entende que a fazenda ela está preocupada em produzir e uma fazenda está preocupada em usar todos os resíduos que é gerado, em pensar nessa parte de circularidade, que tudo retorna novamente a poder ser usado. A reciclagem de lixo já acontecia dentro da porteira da Pamplona. A novidade foi o projeto de circularidade. Com ele, todos os moradores, colaboradores e visitantes precisaram ressignificar e se responsabilizar pelos resíduos que geram. A cozinha, por exemplo, serve 700 refeições por dia. É o principal lugar que alimenta a compostagem da ecofábrica. Para a nutricionista responsável, a conscientização pode ser um grande desafio. E quando a gente observa que a pessoa ainda está tendo dificuldade, que não está fazendo a separação correta, a gente procura orientar eles novamente. Então a gente faz isso através, como a gente tem visita,
ou a gente às vezes tem evento, a gente faz uma orientação por panfleto, né? Às vezes faz uma orientação, assim, uma conversa com a pessoa, explica certinho, né? Então, assim, e as pessoas até perguntam o que é o projeto, qual é a finalidade que a gente está fazendo isso dentro da fazenda, né? Então a gente, claro, fez um treinamento para toda a fazenda, separou a fazenda uma manhã toda para treinar e tal, mas depois a gente foi área por área da fazenda, entendendo as particularidades, o que precisa, o que não precisa, e esse processo de Kaizen se manteve com a coordenação da fazenda por até hoje, né? Exatamente para saber, olha, lá tem ainda problema, essas áreas a gente já resolveu. A compostagem, que faz parte da Ecofábrica na Fazenda Pamplona, traz uma importante contribuição para a mitigação das mudanças climáticas, pois evita lixos em aterros, um dos principais causadores do efeito estufa. Iniciativas assim devem ser aplicadas de forma urgente no meio rural e também no meio urbano. Para se ter uma ideia, segundo dados do relatório Cidades e Economia Circular dos Alimentos da Fundação Ellen MacArthur, de 2019, uma economia circular para a cidade de São Paulo poderia gerar uma economia de 14 milhões de dólares. Os benefícios da saúde do solo, 25 milhões de dólares. Ainda de acordo com a Fundação, a perspectiva é de que em 2050, 2/3 da população mundial viverão em cidades. Assim, haveria um consumo de 75% dos recursos naturais, a geração de 50% dos resíduos e mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa seriam emitidas. Se nada for feito, teremos um sério problema. A Fazenda Pamplona está cumprindo sua parte, onde o índice de reciclabilidade é de aproximadamente 100%. É um marco excelente para a SLC. Eu acho que não existe nenhuma unidade agrícola que realize esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. Então, eu vejo que a gente está contribuindo de forma muito positiva. Porque com a compostagem, a gente reaproveita todo esse produto e ainda está adubando as nossas lavouras. Então, a nossa compostagem está indo muito bem, estamos tendo muito resultado. Acabamos com o nosso aterro sanitário, que para mim foi um marco dentro da fazenda. Eu considero que a compostagem, você reaproveitar o orgânico e conseguir distribuir na lavoura como adubo, como fertilizante, e o término desse aterro sanitário como os 2 marcos na Fazenda Pamplona. A vitória coletiva é do Fernando, do Diego, da Paula, da Maria, da Rosinei, da Mariana, do Marcelo e de todos que acreditaram que produzir e preservar são 2 condições inseparáveis. A Maria segue confiante no projeto que ajudou a colocar em prática. Me sinto muito dona do projeto, me sinto muito engajada porque sei da importância tanto para a fazenda quanto para o mundo, né? Eu acho que é algo que talvez está começando na fazenda, mas tem um potencial enorme de se expandir para a nossa cidade, para as vizinhanças e, como um todo, eu acho que para todo o país, na verdade. Que legal, um trabalho muito bacana de gestão de pessoas, de processos, para acabar então com os aterros sanitários e ainda melhorar a qualidade, a fertilidade do solo, utilizando o que seria lixo, né, pessoal? Muito bacana essa iniciativa aí da SLC. E a preocupação com o meio ambiente coloca o Brasil como o país que mais adota biofertilizantes no mundo, segundo uma empresa de consultoria empresarial americana. A pesquisa foi feita aí com mais de 1.500 agricultores ao redor do mundo e revelou que o mercado de bioinsumos cresceu quase 70% em valor de mercado na safra 21/22. Para falar com a gente sobre esse assunto, então, eu converso agora com o Nelson Ferreira, que é sócio sênior da McKinsey. Muito boa tarde, Nelson. Seja bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Boa tarde, El. Boa tarde a todos. Muito boa tarde para você. E aí eu queria começar te perguntando, então, a gente está falando de quantos % dos agricultores brasileiros que já utilizam aí as biosoluções no campo? Olha, esse número é bastante alto, tá, El? Segundo a pesquisa global que fizemos, 55% dos produtores brasileiros já utilizam soluções biológicas. Esse número é bastante superior aos de agricultores americanos e europeus. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, apenas 6% dos americanos têm usado de forma mais contínua biológicos,
cerca de 23% dos europeus e 55% dos brasileiros. Que legal. E o que faz a gente estar aí nesse protagonismo, né? Ser aí o líder dessa questão do uso dos bioinsumos? O que a gente está fazendo de bacana e de certo para isso acontecer? Eu acho que é um misto de dois fatores, tá? O primeiro, o perfil do agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro, ele é mais jovem e ele é mais aberto à inovação. O segundo motivo é uma necessidade e até uma própria motivação para buscar alternativas aos insumos de ordem química, que no momento de alta de commodities, até acentuada pela guerra na Ucrânia e na Rússia, isso tem se tornado cada vez mais contínuo. Esses dois fatores têm levado um pouco do protagonismo do agricultor brasileiro na utilização de soluções de origem biológica. Legal, e eu vi que os biofertilizantes, né, para nutrir o solo e também os bioestimulantes para incentivar o crescimento das plantas, eles são dois que se destacam aí entre as biosoluções. Por que isso acontece e como que o Brasil está posicionado frente aos outros países nesses dois segmentos especificamente? Então, nesses dois especificamente, o Brasil também tem uma posição de liderança no tocante ao uso. Apenas para compartilhar alguns dados com vocês, em biofertilizantes, 30% dos agricultores brasileiros já utilizam soluções de biofertilizantes, contra 25%, por exemplo, dos europeus e 20% dos americanos. No tocante a bioestimulantes, esse número chega a 50%. Metade dos agricultores brasileiros já declaram usar soluções de bioestimulantes durante a sua safra anual. Que bacana! E aí a gente percebe então esse crescimento muito expressivo, mas mesmo assim o mercado de insumos biológicos tem muito a explorar, tem muito a crescer. Então eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a direção que a gente precisa tomar para que ele continue crescendo e no futuro seja aí talvez até a maior parte, né, dos fertilizantes e das soluções que a gente precisa utilizar no campo. Ele tem um potencial grande de crescimento, como você colocou. Primeiro, vamos lembrar que no Brasil não existe apenas uma agricultura, tem vários segmentos de agricultura, vários perfis de produtores, e nem todos ainda utilizam de uma forma intensa. Ele é um produto de utilização técnica um pouco mais complicado, ele requer uma assistência técnica tipicamente mais complicada do que um produto tradicional, um insumo tradicional. Então, vários agricultores ainda estão passando por um processo de capacitação e até aprendizado interno. Mas a gente acredita, Yael, que conforme isso se dissemine no Brasil, mais e mais agricultores, até vendo os seus vizinhos e os seus colegas usarem, vão usar cada vez mais também aqui nas suas lavouras. E agora, para a gente encerrar, então, o que você daria aí de dica, digamos assim, para quem quer usar mais bioinsumos no campo? Qual que é a dica para usar isso corretamente e ter ótimos resultados, Nelson? Bom, são várias coisas. Acho que tem que se buscar, obviamente, uma assistência técnica, porque quando você fala de produtos biológicos, você está falando de um organismo vivo e assim como nós, seres humanos, usamos medicamentos adaptados ao nosso corpo humano, o insumo biológico ele tem diferente retorno, diferente rendimento, dependendo do bioma em que você está colocado. Então, não é simplesmente pegar, por exemplo, como no caso de um fertilizante químico ou de um defensivo agrícola químico que você aplica de uma forma mais padronizada. É necessária uma customização e uma análise bastante criteriosa para aplicar naquele tipo de solo, naquela lavoura que você possui. Então, a assistência técnica aqui é fundamental, Yael. Perfeito, Nelson. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito boa tarde para você também. E agora, falando um pouquinho, mudando de assunto, como nós estávamos conversando com o Nelson agora, né? O mercado de bioinsumos, ele está em crescimento, mas ainda precisa continuar avançando para que os produtores consigam reduzir ainda mais o uso de fertilizantes químicos. Atualmente, o Brasil é o quarto maior consumidor mundial desses produtos e também o maior importador. Então, responde para a gente, quantos % de fertilizantes químicos o Brasil importa? O que você acha? 77%, 85% ou 89%? Mande aí o seu palpite para a gente, participe, é só você enviar aí a sua resposta pelo nosso WhatsApp. Para acessar, então, o WhatsApp, basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código que está aparecendo aqui embaixo, bem no cantinho da tela, e na sequência clicar no link que vai aparecer aí no seu smartphone. Outro meio de você chamar a gente no WhatsApp é salvando o nosso número, então anota aí o nosso contato, que é o 11 94379 7041.
Agora então a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente volta falando de alimentação animal e sustentabilidade. E ainda, se prepare para conhecer uma novidade impressionante, as árvores líquidas. Ficou curioso? Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta e eu te conto tudo depois do intervalo, é já já! Curiosidade do agro. Você sabia que a soja, mais especificamente o óleo de soja, é um componente-chave para fazer giz de cera e lápis de cor? A soja torna os instrumentos de desenhar e colorir mais fáceis de usar, pois deslizam mais suavemente sobre o papel e não lascam. A base de soja também é biodegradável e causa menos impactos na natureza. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Lançado oficialmente em Florianópolis, o primeiro livro sobre o cooperativismo catarinense. É muito gratificante chegar nesse momento onde a gente tem mais de 40 pessoas envolvidas, né? Entre autores, colaboradores, organizadores, enfim, e chegar numa obra, assim, vamos dizer, inédita para o cooperativismo de Santa Catarina. Líderes cooperativistas também puderam deixar suas marcas nesse novo exemplar. Para mim foi uma satisfação bastante grande compartilhar realmente com um livro que conta a história da imigração alemã, depois a imigração italiana em Santa Catarina e também do cooperativismo do estado de Santa Catarina. Isso é muito importante. Você pode acompanhar o Canal Rural nas redes sociais. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo agro, com atualizações diárias. Para seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter, é só procurar como @Canal Rural. Acompanhe também nas plataformas de streaming do Canal Rural os nossos podcasts. Giro do Boi, Canal Rural Clima, Lancecast e muito mais. Ouça curiosidades e informações aqui no Canal Rural. Quem é médico veterinário ou zootecnista sabe bem, a vida evolui e nossas profissões também. Acesse o site ou o aplicativo do CFMV, faça o recadastramento e receba sua nova cédula profissional. A nova cédula marca os 55 anos de história do CFMV, com formato físico mais moderno e uma versão digital novíssima. Para receber a sua, acesse o site ou o aplicativo do CFMV e faça o recadastramento. Novas cédulas. É assim que a gente cuida das profissões. Agora, a Ouro Fino Saúde Animal faz parte da programação do Canal Rural com o programa Ouro Fino em Campo. O espaço para você conhecer soluções e tecnologias e aumentar a produtividade da sua fazenda ou da sua granja. De segunda a sexta, às 19h45. Aos sábados, às 6h30 e aos domingos, às 7 horas da manhã. Acompanhe no Canal Rural a série Ride com episódios inéditos toda semana. Vivencie a fascinante relação entre homens e cavalos ao redor do mundo. Histórias de superação que venceram barreiras e chegaram a grandes histórias inesperadas na vida e também no esporte, por meio do hipismo, do salto e da equitação. Essa série é dedicada a todos os apaixonados por cavalo. Estamos de volta e agora é a hora do quadro Pecuária Sustentável na Prática. Um conjunto de práticas que promovem principalmente a nutrição adequada dos animais e, por consequência, o aumento da produtividade nas fazendas e também o bem-estar animal. Esse é o tema da nossa conversa de agora aqui com o Bruno Capucci, que é coordenador de assuntos regulatórios e também de qualidade do Sindicações, que é o Sindicato das Indústrias de Alimentação Animal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Bruno. Obrigado, Yael. Obrigada a você, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio. Eu queria começar te perguntando qual que é a relação, né, a relevância da sustentabilidade para essa questão de alimentação animal? Bom, é um tema que vem cada vez mais sendo falado no nosso setor, tá? Então, a gente representando aí a alimentação animal brasileira, né? É um tema que veio lá da Europa, então eles vão puxando o assunto, empurrando o assunto para os outros, né? E a gente vê a importância disso. E na alimentação animal não é diferente da produção animal, né? É um elo da cadeia. E esse tema vem com bastante força
para pressionar os nossos produtos para ficarem cada vez mais sustentáveis e as nossas práticas também. Né? Sim. A nutrição, inclusive, ele é um dos pilares, né, da pecuária sustentável, da produtividade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que a nutrição realmente impacta em produtividade, em qualidade de vida do animal e até em emissões de metano. Perfeito. Nós temos produtos da alimentação animal que impactam no sentido de você falar, eu vou diminuir a excreção de nutrientes para o meio ambiente, tá? Então você evita o desperdício, evita a poluição ambiental. Você também pode colocar uma nutrição de precisão, né? Então você dá todos os nutrientes, você escolhe os aditivos, os ingredientes de acordo com aquela genética animal, então ela absorve o máximo possível e isso ela faz com que o animal cresça mais rápido, desenvolva a sua genética no seu potencial, no seu melhor potencial. Você encurta o ciclo de vida, né? E acaba também gerando um produto talvez até mais barato, né? Mais sustentável para o setor e com menos impacto ambiental. Bacana, diversas vantagens, né? E como que vocês vêm aí trabalhando todas essas questões de sustentabilidade nesse setor de alimentação animal, de conscientização das próprias indústrias, dos produtores, enfim? Perfeito. A gente faz um trabalho dentro de casa, do setor de alimentação animal, né? Então, dentro das indústrias, né? Então, já se fala bastante no campo. A gente tem sim, dentro das indústrias, profissionais que podem dar essa assistência ao produtor rural, que é o nosso cliente, né? Nós temos grupos de discussão internacionais, então sempre começando na Europa, na FAO, né, que é da agricultura da ONU, há discussões para como que a gente pode alavancar a sustentabilidade do setor. Então nós participamos já faz anos de grupos de sustentabilidade, tanto da América Latina quanto do mundial, né? Então a gente traz esses temas para dentro de casa e a gente assim desenvolve também nós temos um grupo de trabalho dentro do Sindicações que é para discutir essas questões de sustentabilidade. Então vai desde bem-estar animal até nutrição de precisão, até diminuir o estresse do animal, diminuir a emissão de metano, né? Temos vários caminhos que a gente trabalha, não é só em uma frente única, né? Diversas ações, né, Bruno? Exato. E eu queria perguntar também se é uma cobrança do governo que a alimentação animal esteja cada vez mais alinhada com essa questão sustentável. Não, não é, tá? Por enquanto não, né? Então até abriu o programa, né, falando aí do que o presidente Lula, né? quer colocar o crédito de carbono, né, na nossa legislação, né? Hoje Sim. nós não temos. É uma pressão da sociedade, é uma pressão de empresas que têm pautas sustentáveis, né? A pressão de até comércio internacional que também já tem algumas atribuições que são obrigatórias, a gente não tem, eles veem uma vantagem competitiva do Brasil, então acaba empurrando para a gente. Então a gente recebe uma pressão mais dos clientes para desenvolver sustentabilidade dentro do setor, né? Então, por enquanto, não é ainda do governo, mas pode ser que em breve, que acabe né, sendo, né? Acabe sendo. Essa questão sustentável está cada vez mais em pauta aí, em várias questões que o governo vem anunciando, Plano Safra e tudo mais, então acredito que acabe evoluindo, né, essa cobrança também. E aí, para a gente encerrar, então, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que vocês realizam como uma organização, né, aí representando a indústria de alimentação animal. Perfeito. O sindicato é um sindicato patronal, né? Mas nós funcionamos como uma associação, nós temos por volta de 140 associados, empresas que representam 90% do mercado brasileiro de alimentação animal. E a gente faz um meio de campo da indústria, né? Representando a indústria, com o governo e com outras entidades, com fóruns mundiais, né? Fóruns nacionais também, fóruns da América Latina. Então a gente faz esse meio de campo entre a indústria e o setor. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Bruno. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto para saber como que ficou a votação da nossa enquete de hoje. Eu te perguntei, né, logo ali no começo do programa, no primeiro bloco, quantos % de fertilizantes químicos o Brasil importa? As opções eram 77%, 85% ou 89%. E a maior parte da nossa audiência
respondeu que 85%, que é realmente a resposta correta. O pessoal está aí bem antenado a como que a gente está nesse mercado de importação de bioinsumos. E o Brasil é bastante dependente dessas importações de fertilizantes, e traz diversas dificuldades essa questão para o país, principalmente com relação aos custos de produção para o produtor rural. E agora a gente fala então de uma coisa bem bacana, olha essa novidade, Você já ouviu falar de árvore líquida? Isso mesmo, eu vou repetir, são árvores líquidas ou Liquid Tree. É uma nova inovação aí, uma tecnologia composta por 600 litros de água e microalgas que convertem gás carbônico em oxigênio. O processo equivale a 2 árvores de 10 anos cada uma. Além disso, essa tecnologia também possui um painel solar para iluminação de noite. É uma combinação de elementos naturais com tecnologia de ponta, estética aí muito impressionante e bastante adaptável, que pode ser utilizada em qualquer lugar, principalmente em centros urbanos. As árvores líquidas, elas oferecem diversos benefícios ambientais significativos e podem ajudar na descarbonização do planeta. É a tecnologia e a sustentabilidade sempre andando juntas, pessoal? O que você achou dessa novidade? Conta pra gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, enfim, a gente quer saber aí a sua opinião sobre essa novidade. E com isso, então, o Planeta Campo vai ficando por aqui nessa terça-feira. Eu te vejo novamente amanhã, ao meio-dia, ao vivo, aqui na telinha do Canal Rural, hein? Tchau, tchau! Planeta Campo, patrocínio. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural. A Mercedes-Benz é uma empresa de soluções. Soluções em veículos, com uma linha completa. Soluções